Graça e paz, amados. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de poder estar junto com você, né? Mesmo sendo por meio deste vídeo, mas o propósito é levar até o teu coração a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo revela ao nosso coração. E o objetivo deste vídeo hoje é falar com você um assunto sobre a eternidade. Apocalipse, capítulo de número 21, verso 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então João, ele tem uma visão de um futuro distante, né, de que essa terra, esse céu que nós conhecemos, ele não vai existir mais. E Deus então fará um novo céu e uma nova terra, e nessa nova terra o mar não existirá. Então, como nós podemos entender aqui essa visão e como será essa nova terra a qual João teve esta visão? Falar sobre aquilo que nós não vimos ainda é difícil, né? O Espírito Santo, ele nos leva a olhar para aquilo que Deus já fez e nos faz entender aquilo que Deus ainda fará na nossa vida. Nós sabemos, amados, que Deus, ele é um Deus de grandes coisas, né? Ele é um Deus de grandes propósitos, e tudo que Deus faz é maravilhoso, é muito bom. Observe que Isaías, ele diz assim que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, né? Os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos. Então isso nos faz compreender que aquilo que Deus tem reservado para nós é muito melhor do que nós podemos imaginar. Mas olhando aquilo que Deus fez, nós podemos entender como será esse novo céu e essa nova terra. E eu quero, por meio desse vídeo aqui, fazer algumas observações, né, que poderão nos ajudar a entender melhor o propósito deste novo céu e essa nova terra. Vamos olhar para a situação de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. A Bíblia diz assim que no princípio criou Deus o céu e a terra. Agora, isso daí vai nos ensinar a grandeza de Deus. Observa que Moisés, lá no Salmo 90, versículo de número 2, ele diz assim, ó: Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. As escrituras, elas não revelam, amados, o motivo de Deus ter criado tudo, né, dedicado aí a um começo de uma obra criativa, de uma massa escura, sem forma e vazia. Mas a palavra de Deus fala assim que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas e ele teria dado ordem, né, a todo aquele caos ali, segundo o mandato de Deus, a palavra de Deus. O Espírito Santo deu ordem a todo aquele caos e se tornou ali uma beleza, se tornou uma plenitude, né? Aquilo que era vazio passou a ter forma. E o Espírito Santo ainda faz isso nos nossos dias também, né? Ele pega aquela vida vazia, sem sentido, sem motivo de viver, e ele dá forma naquela vida, ele faz daquela vida vazia algo belo, algo que tenha sentido. Então, quando Deus criou a terra, fez separação das águas, criou tudo, formou tudo ali, né? A Bíblia diz assim, amados, que Deus viu aquilo que ele fez e viu que tudo era muito bom. A criação de Deus nos dias de hoje ainda é boa, mesmo que tenha sofrido aí com o caos do pecado, com a devastação e a exploração do ser humano, né, por causa do pecado, da ganância. Tem destruído aquilo que Deus fez, mas a obra de Deus ainda continua sendo boa. E nós vemos isso daí também na nossa vida. Aquilo que Deus faz é bom, é maravilhoso. Aí a Bíblia fala assim também que Deus fez surgir ali a flora, a terra, a relva, as ervas que dão semente, as árvores que dão fruto, tudo segundo a sua espécie, né, que possibilitaria ali uma ordem na natureza, né, e Deus colocou limite na reprodução de todas as coisas, tanto das plantas como dos animais, né? Porque Ele é o Senhor da criação, Ele pode fazer todas essas coisas. Não há sugestão alguma aí de algum tipo de evolução na natureza que nós podemos dizer, isso evoluiu.
Não existe isso, amados. É uma ideia torcida da palavra de Deus, né? Esse negócio de evolução, essas coisas. Olha, tudo foi criado segundo a palavra de Deus e nós precisamos compreender isso, entender esse objetivo. Deus criou todas as coisas para que nós pudéssemos desfrutar, né? Deus estava ali preparando toda a terra na sua criação, aí de Gênesis 1, ele estava preparando toda a terra para ser habitada, tanto pelos seres humanos como pelos animais, as plantas. E tudo isso daí ajudaria na criação, na alimentação do homem, né? E aí quando Deus formou ali a flora, a terra, a relva, as ervas, Deus olhou tudo aquilo ali e ele viu que era bom, né? Então nós precisamos entender isso, a obra de Deus, a criação de Deus, ela é boa, não existe nada ruim naquilo que Deus tem feito. Quando Adão estava ali cuidando do paraíso, ele cometeu pecado. Interessante que Eva, ela foi tentada pela serpente. Agora, Adão, ele pecou conscientemente. Ele sabia o que ele estava segurando em mãos. Mas quando Deus amaldiçoou a terra, ele não amaldiçoou Adão. Foi amaldiçoada a serpente e foi amaldiçoada também a terra, menos o homem. O que Deus fez foi o seguinte: Adão ele sofreria diariamente, né, pelo trabalho do campo que ele teria que trabalhar, e quando ele se esforçasse para obter ali alimento, Adão ele se depararia com obstáculos, ele iria se lembrar durante todo o tempo que ele estivesse ali lavrando a terra, ele iria se lembrar da sua desobediência e por causa dela afetou toda a criação de Deus. E além disso, enquanto ele estivesse ali trabalhando no seu labor do dia a dia, lavrando a terra, ele lembraria que um dia ele morreria por causa do pecado, por causa da desobediência, e voltaria à terra de novo, de onde ele foi formado. Então essa foi a sentença que Deus deu para Adão. O pecado do homem trouxe então essa maldição para a terra, e nós vemos aí Deus dando uma sentença para a serpente que foi usada por Satanás para enganar Eva, e Deus dando também uma sentença para Satanás, a qual usou a serpente para enganar Eva. Observa lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 14, Deus dá a sentença primeiramente à serpente. Olha só, acompanhe comigo aqui na Bíblia. Gênesis capítulo de número 3, versículo 14, diz assim, ó: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pós comerás todos os dias da tua vida. Deus está dando aqui a sentença para a serpente. Agora Deus dirige aqui a sentença para Satanás, no versículo 15, olha só: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Aqui nós vemos, amados, Deus dando a sentença a Satanás. E nós vemos aqui também o primeiro evangelho, as primeiras boas novas, né, de salvação. Deus está dizendo, olha, a semente da mulher pisará a cabeça de Satanás. Aqui Deus está se referindo a quem? Ao Redentor, a Jesus Cristo, que iria morrer na cruz do Calvário, e ali na cruz pisaria a cabeça da serpente, né? Depois do capítulo 3 aqui, o diabo ele se levanta aí com toda a sua hostes demoníaca e se esforça ao máximo para impedir o nascimento do Salvador. E aí o que Satanás fez? Ele fez uma mistura, ele misturou ali a linhagem de Sete, que eram os adoradores de Deus, com a linhagem de Caim, que eram ali os homens do pecado, né? A semente do pecado. E com isso daí começou a nascer aí pessoas valentes, começou a nascer aí pessoas poderosas, fortes, né? Pessoas más. E qual era o plano então de Satanás em tudo isso? Impedir que o Redentor nascesse para pisar a sua cabeça.
né? Então aí com essa mistura, né, tudo se tornou aí algo extravagante, a terra ficou uma terra violenta, né? A humanidade sendo aí violenta, perversa, de um modo que Deus, olhando para todo ser humano, ele decidiu dar um fim àquela humanidade. Só que Deus olhou e viu que Noé era um homem justo. Hoje, amados, o que nós podemos tirar de lição para nós? A humanidade vive assim. Satanás tem iludido as pessoas e tem levado os cristãos a se misturar com as coisas do mundo. E qual é o propósito disso daí? Impedir você e eu de irmos morar no céu. Aquela pessoa que serve a Deus e que se deixa levar pelas coisas do mundo, Satanás está agindo por trás de tudo isso daí, impedindo a pessoa de ir morar no céu. Assim como Noé era fiel no meio daquela geração corrupta, daquele povo corrupto, mau, violento, Noé era fiel ao Senhor. E Deus então olha para Noé e vê nele alguém justo que valeria a pena, né, salvar aquela família. E é o que Deus espera de mim e de você também. Hoje nós vivemos aí dias como o de Noé. O próprio Senhor Jesus diz que na vinda dele será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E assim também será nos nossos dias. Hoje, os cristãos têm falado, têm pregado, têm anunciado, olha, Jesus está voltando, arrependam-se, se convertam, né? Jesus vai vir buscar a sua igreja e o povo não está levando a sério, né? Quer curtir a vida, quer viver aí os prazeres do mundo, até o dia que Jesus vier e buscar a sua igreja. E o dilúvio foi ali o julgamento de Deus para aquele mundo perverso. Muitas pessoas hoje dizem que o dilúvio ele aconteceu só ali onde Noé morava, mas não, amados, o dilúvio ele foi universal, ele não foi local, ele aconteceu no planeta Terra todo. E por que eu tenho certeza disso daí? Eu imagino assim, se fosse só onde Noé estava vivendo ali, né, se Deus fosse inundar só aquele território onde Noé vivia, ele não teria falado para Noé construir uma arca que levou aí aproximadamente 120 anos de trabalho. Ele simplesmente teria dito para Noé, como ele falou para Ló lá em Sodoma, olha, sai desse lugar aí porque eu vou destruir, vai para um outro lugar porque eu vou inundar esse lugar aqui com água. Mas não, Deus falou para Noé, olha, constrói uma arca porque eu vou exterminar todo ser vivente. Então isso nos prova que o dilúvio ele foi universal, foi no planeta todo, né? E Deus ele abriu ali as comportas dos céus, fez cair chuva sobre a terra, né? A Bíblia diz que romperam-se as fontes dos abismos, né? De um modo que até os lugares mais altos da terra ali foram cobertos pelas águas do dilúvio. E Deus deu então uma sentença a qual todo ser humano, todo ser vivente foi morto. É possível que o dilúvio tenha aí afetado de um modo significativo, né, os contornos da superfície terrestre e tenha mexido com a parte geográfica da Terra, né, porque a Bíblia diz que romperam-se os abismos. Isso daí causou ali um maremoto como nós conhecemos hoje, né? E foi universal isso daí, porque as águas inundaram toda a terra e isso mexeu com a parte geográfica. Provavelmente criaram-se montanhas, né? Abriram-se valas, abismos, e aí a terra teve a estrutura que nós conhecemos hoje, né? Foi algo ali que devastou a terra, mexeu com toda essa estrutura. Uma vez que causou ali erupção abaixo na superfície da Terra, é provável que as cadeias, as montanhas, os continentes inteiros ali tenham surgido e desaparecido também, né? Enormes regiões
surgiram ali, para onde as águas do dilúvio tiveram que se escoar. E Deus pôs então um vento soprar ali, depois do dilúvio, né, um vento soprar sobre a terra, para poder secar e evaporar aquela água que estava sobre a terra. Interessante é que depois de passar mais de um ano confinados ali dentro daquela arca, era bem provável que Noé e a sua família estavam ali vivendo uma ansiedade no coração, porque o desejo deles era sair. Imagine mais de um ano trancado dentro daquela arca cheia de animal. Imagine a situação que Noé e a sua família viveu ali. Mas diante de toda essa situação, desse caos, era o melhor lugar que Noé poderia estar, porque a terra estava toda inundada. O que nós aprendemos com isso? E hoje, talvez as pessoas criticam de ir na igreja, criticam um irmãozinho, o outro, mas eu quero dizer para você que nos tempos que nós vivemos, a igreja ela é o melhor lugar que você possa estar, porque esse mundo cheira mal. Imagine ali, depois que aquelas águas do dilúvio baixou, né, havia podridão sobre a terra, né? A terra estava toda encharcada de água, aquele lodo, aquela lama e carnes pudrificando ali, né, cheirando mal. Então era necessário Noé esperar que tudo aquilo se organizasse, né? E Deus então colocou um vento soprar sobre aquela terra para levar aquele mau cheiro embora, para a terra secar e se tornar um lugar habitável para Noé. Entenda, amados, que durante todo o tempo que Noé estava dentro da arca, Deus estava preparando uma nova terra para Noé habitar. Então, assim também nós podemos entender, durante todo o tempo que nós estamos dentro da igreja, servindo a Deus, obedecendo a Deus, Deus está preparando uma nova terra para nós habitarmos, assim como João viu um novo céu e uma nova terra. E aí então imagine quando Noé desceu daquela arca ali, pisou sobre a terra, né, e viu que a terra estava sendo habitada agora. Imagine a alegria que houve no coração de Noé. Assim também será na eternidade. Deus fará uma terra nova para mim e para você, um novo céu e uma nova terra. Mas como isso daí será? Observe, meus amados, aqui em Isaías, capítulo de número 65, versículo de número 17, Deus usa o profeta Isaías para fazer essa revelação ao povo, e ele diz assim, ó: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: esta terra que nós conhecemos, mesmo depois da devastação toda do dilúvio, ela se tornou algo lindo, maravilhoso, mesmo essa terra sendo maldita, como nós vemos aqui na palavra de Deus. Ela tem lugares tão lindos, tão maravilhosos como nós conhecemos aqui, como nós podemos ver nessas imagens. Imagine agora a nova terra e o novo céu que Deus irá fazer. Então nós entendemos aqui que nessa nova terra, nesse novo céu que Deus irá criar para o seu povo, para aqueles que são fiéis, para aqueles que estão dentro da igreja, né? Será algo lindo, maravilhoso, e não lembraremos mais de tudo o que aconteceu aqui nessa terra. Não lembraremos mais do sofrimento, das tristezas, das angústias que passamos aqui. Não lembraremos mais, amados, de todo o sofrimento que passamos, porque Deus está fazendo um novo céu e a nova terra, para que nós possamos habitar. Veja o que diz aqui em Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 22. Deus vem falando assim, ó: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então nós entendemos aqui que neste novo céu e nessa nova terra que Deus irá fazer, não haverá essa separação que nós temos aqui nessa terra, né? Não haverá essa distância que nós temos de Deus, porque será unido, a terra e os céus serão ligados um ao outro, estarão diariamente
diante da face do Senhor, né? Haverá essa junção e nós estaremos contemplando a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, né? Haverá essa ligação. Deus, ele será o nosso Deus eternamente e habitará juntamente conosco. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, amados. Então, o que eu quero por meio desse vídeo é levar você a refletir sobre isso daí, a pensar sobre isso. Olha, no novo céu, na nova terra que Deus irá criar, não sabemos como é, mas a Bíblia diz aqui que não lembraremos mais das coisas desta terra, do sofrimento que nós passamos, não haverá dor, não haverá choro, não haverá lágrimas, né? Deus estará constantemente ali juntamente conosco, haverá essa junção, essa união da terra com o céu, não será essa distância, essa separação que nós temos de Deus, né? Será algo lindo, maravilhoso, amados. Vale a pena você se esforçar para herdar essa nova terra. É o que eu quero despertar aqui no teu coração, essa verdade, terra. Que Deus possa abençoar você ricamente em nome de Jesus e que você seja aí um herdeiro desta nova terra. Deus te abençoe.